Deixa eu primeiro mostrar aqui para vocês alguns dados, porque cirurgia de doença metastática é uma discussão muito bacana, e ainda tem dados bem controversos e ainda um pouco pobres na literatura, perto do que a gente já avançou em tratamento do câncer de mama. Esses são meus conflitos de interesse. E quais são os conceitos gerais que a gente tem, então? Que o tratamento cirúrgico é feito no estágio 1 a estágio 3 com o objetivo de cura. Então, a gente aumenta a sobrevida tratando pacientes com doença não metastática. 30% dos casos tratados com intenção curativa vão ter recidiva. Por que eu estou colocando esse dado? Porque é diferente dos 5 a 10% na literatura que se apresentam com doença metastática e são virgens de tratamento, que são o câncer de mama de novo, que a gente chama. E como a gente trata essas pacientes? Na literatura já existe, para várias situações, por exemplo, hormonioterapia na doença metastática luminal, que é diferente pacientes com diagnóstico de metástase não tendo sido tratado antes e pacientes que recidivaram depois de um tratamento com intenção curativa. Então, isso é um conceito que eu quero deixar claro para a gente poder discutir adiante. A gente sabe que, historicamente, o câncer de mama metastático ele é tratado do ponto de vista sistêmico. A paciente chega com metástases fora da axila, a gente pensa já em quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, eventualmente, se tem alguma área de dor. Com a melhora do tratamento sistêmico, o que a gente tem visto é um aumento da sobrevida dessas pacientes. Eu gostei muito do caso do Matheus ser uma HER2 luminal, porque é um exemplo bem importante que a gente tem de pacientes que podem viver muitos anos com doença metastática. Então, talvez a gente tenha que rever esse conceito de que a gente tem que tratar sistemicamente e esquecer dos tratamentos locais. O câncer, todo esse racional de vamos operar câncer de mama surgiu também a partir de estudos em outros tumores, mostrando um aumento de sobrevida, por exemplo, em câncer de rim metastático, onde se randomizou pacientes para cirurgia e tratamento sistêmico versus só tratamento sistêmico, e foi melhor operar. Também em estudos de câncer coloretal, mostrando o benefício de cirurgia, por exemplo, em metástases hepáticas, que aumenta a sobrevida das pacientes. E no câncer de mama, então, começou a se estudar. E é muito bacana o racional biológico dessa questão de opera ou não metástases, porque também é bem controverso. O consenso, então, é que o tratamento do estágio 4 é sistêmico. Isso é o que a gente olha a paciente hoje em dia e diz, ok, vamos operar, não vamos operar, vamos tratar sistemicamente, a gente vai operar quando tem cura. As terapias locais elas são usadas consensualmente para paliação, então, para dor, para sangramento, para questões locais. As dúvidas que a gente tem, então, o papel da cirurgia da mama, né, do tumor primário, e o papel da cirurgia ou de outros tratamentos locais nas metástases. Os estudos pré-clínicos que avaliam, então, esse racional de tirar ou deixar o tumor primário ou operar, eventualmente, as metástases, se baseiam em estudos em cultura de células e animais e cobaias, mostrando que o tumor primário da mama pode ser um potencial reservatório para desenvolver metástases, porque tem secreção de vários fatores de crescimento, por exemplo, TGF-beta, que manda sinal para a implantação de metástases. Então, isso, do ponto de vista biológico, já foi mostrado em estudos pré-clínicos. A ressecção dos tumores primários em ratos restabelece o sistema imunológico, melhorando, então, o risco, diminuindo o risco desses ratos terem metástases. Mas e agora os estudos clínicos, como eles são? A gente tem, então, em torno de 11 estudos retrospectivos, na verdade, tem mais 2 que não têm um N muito grande, que mostram o quê? Então, foram estudos que foram avaliados retrospectivamente, isso é importante, porque eles têm alguns vieses que eu vou mostrar adiante para vocês, e eles viram que a diferença entre grupos que foram tratados só do ponto de vista sistêmico ou fizeram tratamento sistêmico mais cirurgia do tumor primário, ficou em torno, variou, ali só os locais dos estudos, variou entre 13% e 23% de diferença a mais de sobrevida para quem fez a cirurgia também. Então, isso é um dado interessante, mostrando que talvez a gente possa dar um benefício de sobrevida global para os pacientes se a gente fizer a cirurgia da doença, na vigência de doença metastática. E aqui a gente está falando cirurgia do tumor da mama, tá? Também, porque é diferente quando a gente vai falar de outros sítios.
Nesses 11 estudos, a cirurgia foi realizada em quase metade das pacientes. Como é um estudo retrospectivo, a gente vê que houve vantagem de sobrevida nos casos operados, mas olha só o que a gente tem que atentar. As pacientes que foram escolhidas para a cirurgia já tinham fatores de melhor prognóstico. Eram pacientes mais jovens, eram tumores na mama que eram menores, menos sítios metastáticos, mais metástases ósseas em tecidos moles do que metástases viscerais. Então, por serem estudos retrospectivos, a gente já está selecionando casos melhores e, talvez, por isso, tenha ocorrido um benefício em sobrevida global. Se a gente for se a gente for ver a questão da idade, também as pacientes tinham com cirurgia, nem todos os estudos avaliaram idade, não tem mediana em todos eles, mas as pacientes que fizeram cirurgia tinham uma mediana de idade um pouquinho menor do que as que não fizeram, discretamente, mas existe um racional de que, principalmente pacientes pós-menopáusicas, o que também é outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, a gente está falando não de pacientes jovens, como a gente tem visto muito, como é o caso da tua paciente aqui, a maioria das pacientes são pós-menopáusicas, se não todas, né, que é uma média e mediana de idade. Tinha algumas pré, mas a maioria dos estudos é em pós-menopáusicas. Outro conceito muito importante é a questão das margens da ressecção. Então, se a paciente tem um câncer de mama metastático e é viável operar com margens livres, os estudos são discrepantes, mas a maioria encontrou uma sobrevida maior só quando tinha margem negativa. Então, consegue ressecar todo o tumor. Outro conceito importante. Agora, a gente saiu, então, dos estudos retrospectivos e vamos para os estudos prospectivos, então. A gente tem uma revisão sistemática de estudos randomizados que teve o objetivo de avaliar como desfecho primário de sobrevida global e qualidade de vida, porque também existe a questão do se está operando uma paciente metastática, tu está melhorando ou piorando a qualidade de vida dela. Isso tem que entrar como uma variável importante. Os desfechos secundários, que essa meta-análise se propôs a olhar nos estudos randomizados, foi sobrevida livre de progressão, mortalidade específica por câncer de mama e toxicidade do tratamento cirúrgico. Interessante que, de 4.600 títulos, eles encontraram 2 estudos randomizados só. Então, foi uma meta-análise de 2 estudos, tá? Um estudo indiano e um turco. E a avaliação da qualidade desses estudos é que a gente também fica um pouco preocupado. Tudo que está vermelhinho aqui é que é uma qualidade baixa, é ruim. O amarelo é que depende, é duvidoso, tem algumas inconsistências, tem incompleta avaliação, e o verde é que estava ok. Então, se a gente for ver, esses únicos 2 estudos não são aqueles estudos clássicos de meta-análise com estudo de boa qualidade, sem heterogeneidade. Então, levando isso em consideração, quais foram os resultados? Então, tem uma baixa qualidade de evidência, estudos inconsistentes e imprecisos, e se encontrou mais ou menos um número de mortes de 448 por 1.000 em pacientes operadas e 511 por 1.000 sem cirurgia. Isso aqui não foi feita análise estatística para ver se tinha alguma diferença, é só um dado cru que foi colocado na meta-análise. Mas, na avaliação, então, da meta-análise em si, mostrou ausência de diferença entre fazer ou não cirurgia nas pacientes. A gente está falando de 2 estudos únicos com vários problemas. Então, por enquanto, o que a gente tem de estudo prospectivo randomizado é isso aqui, tá? Eu não estou dizendo que a gente tem que se basear nesses estudos. Agora, eu vou adiante para a gente concluir depois o que a gente vai fazer com as pacientes. Não teve diferença de sobrevida global para pacientes com HER2 positivo, receptores hormonais positivos e presença de lesão óssea apenas. Mas a sobrevida livre de progressão, apesar de todos esses problemas, mostrou-se melhor nas pacientes que fizeram cirurgia. Então, talvez esses estudos nos digam que a gente não está aumentando o tempo total de vida, mas a gente está deixando ela sem progressão por mais tempo. Esse é o único resultado que a gente pode ter desses 2 estudos randomizados. Um é turco, o outro é indiano. A gente vê aqui o gráfico de meta-análise, que é interessante. Ó, sobrevida livre de progressão local. É teste, para ver se eu lembro do slide. Né? Mostrou uma diferença, então, em favor do grupo operado. E sobrevida livre de progressão à distância parece ter um favorecimento do tratamento sistêmico sem cirurgia. São só 2 estudos e eu quero mostrar o que é muito importante também. É incerto, então, se melhora a sobrevida global. Parece melhorar a sobrevida livre de progressão no local, que eu acho que é um conceito
bem utilizado no dia a dia, quando a gente vai conversar sobre essas pacientes. A gente geralmente fala para o cirurgião, olha, se tem risco de progressão local, é melhor operar. A gente já intuitivamente tem esse conceito, e parece ser uma realidade mesmo. Não tem dados de mortalidade específica por câncer de mama nesses 2 estudos randomizados, e a toxicidade foi semelhante dos 2 grupos, o que mostra que parece que a cirurgia não aumenta a toxicidade, é mais do tratamento sistêmico também. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, ó, um dos estudos, dos únicos 2, incluiu pacientes já sintomáticas no estudo. Então, diagnóstico em estágio mais avançado da doença que se apresenta metastática, por um retardo de estudo indiano, talvez por problemas de diagnóstico, de chegar no serviço de saúde, essas pacientes já tinham câncer de mama a primeira vez sem tratamento prévio, mas chegavam sintomáticas. Isso, nos estudos retrospectivos, é um fator de mau prognóstico. Então, a paciente assintomática, ela evolui melhor, o que faz todo sentido. Metástase em mais de 3 sítios, num dos estudos, aconteceu na maioria das pacientes. Só um dos estudos é que tinha doença mais óligo-metastática. Então, também pode ser um viés contra um resultado positivo da cirurgia. Talvez o estudo, a meta-análise tenha sido negativa, porque os estudos incluíram pacientes de maior risco, mais doentes. E isso aqui também é importante, 5% só das pacientes nos 2 estudos receberam taxanos, 80% receberam antraciclina. Mas a gente sabe que no histórico do câncer de mama, a adição do taxano melhorou a sobrevida dessas pacientes, assim como a adição do bloqueio HER2, que é inadmissível que não se trate. E menos de 10% das pacientes do estudo indiano receberam bloqueio HER2. Então, o que eu posso dizer para vocês? Esqueçam essa meta-análise. A gente não pode se basear numa meta-análise com tantos problemas para decidir a vida das pacientes num momento onde a gente valoriza muito a biologia do tumor e a gente sabe que os tratamentos sistêmicos melhoram a sobrevida da paciente. Então, o que a gente tem que fazer? Claro que é frustrante, né, naquelas aulas de a gente tem que esperar o resultado do estudo. Sim, a gente vai ter que esperar o resultado do estudo prospectivo. Mas, antes disso, a gente já pode tomar algumas decisões. Esse é o estudo que está em andamento, bem interessante, do ECOG, que pegou pacientes, então, com doença metastática ao diagnóstico, sem tratamento prévio, fizeram 4 meses de tratamento sistêmico, se progredia, saía do protocolo, e se tinha doença estável ou resposta parcial ou completa, foram randomizadas para continuar só o tratamento sistêmico ou fazer o tratamento local e manter o tratamento sistêmico. Essas pacientes estão em follow-up, o estudo já está fechado para recrutamento, ele ainda não tem resultados, a última atualização no clinicaltrials.gov foi em janeiro de 2019, então é um estudo que talvez, nos próximos anos, a gente já vai ter algum resultado interessante. Está randomizando 880 pacientes. Então, é um estudo interessante para a gente ver o que vai acontecer atualmente. Tem um outro estudo em andamento no Clinical Trials, mas ele não tem atualização desde 2016, não tem qualquer publicação em relação a ele. Não sei se esse estudo continua sendo analisado ou se ele já foi fechado por alguma questão de recrutamento. Mas são os 2 estudos de pacientes metastáticas e randomizados, prospectivos, fase 3. E a indicação de ressecção de acordo com o sítio metastático. A gente falou até agora em mama. Agora vamos pensar fora da mama. O paciente chega com metástases ósseas. O que a gente vai fazer? A gente sabe que a maioria das pacientes com metástases ósseas tem um curso indolente, boa resposta ao tratamento sistêmico. Existem 2 estudos sugerindo que metástase solitária no externo, bem como o teu caso, Matheus, que não era solitária, mas principalmente ali no externo, tenha algum benefício em ressecar, mas a gente tem que pesar a morbidade da ressecção do externo. Então, também, tudo é sugestão. A gente sabe que existem tratamentos locais bem clássicos para paciente com fratura ou com risco de fratura, para compressão medular, para compressão de raiz nervosa. Tudo isso não se questiona, porque a gente encaminha para tratamento local. Os bifosfonados fazem parte do tratamento dessas pacientes e radioterapia para as lesões sintomáticas. Agora, operar ou irradiar, ou fazer algum outro tratamento local para osso e doença óligo-metastática, paciente assintomática, ainda não temos resposta. Da mesma forma, metástases pulmonares. Em torno de 10% a 20% das pacientes podem ter uma lesão única pulmonar metastática da mama. Quando essa paciente tem uma sobrevida livre de progressão acima de 36 meses, o que é bastante, né? E tem receptor hormonal positivo, alguns estudos sugerem que tenha algum benefício ressecar
a lesão metastática solitária no pulmão. Deixar aquele conceito de deixar a paciente sem doença visível. No fígado, tem mais estudos. Em torno de 10% das pacientes podem ter uma lesão única no fígado metastática da mama. Quando elas têm função hepática normal, receptor hormonal positivo e uma sobrevida livre de progressão longa, elas parecem se beneficiar de ressecção. E esse racional veio de uma revisão sistemática de 19 estudos com mais de 500 pacientes que tinham de 1 a 4 lesões hepáticas e que, nesse estudo, tiveram uma sobrevida global mediana de 40 meses. Por enquanto, tudo que eu falei para vocês devem ter percebido que eu não mencionei subtipo biológico. E isso é um problema, porque a gente não pode mais avaliar essas pacientes como um grupo único no mesmo cesto, porque 1 a 4 lesões de uma paciente HER2 positiva ou receptor hormonal positiva é completamente diferente de uma paciente triplo negativa. Então, aqui é um estudo que botou todos os subtipos biológicos e teve um resultado bem interessante, 40 meses em doença metastática, é bastante, porque os dados na literatura sugerem que a sobrevida global de qualquer subtipo biológico é em torno de 12 a 36 meses. A gente tem aqui 40 meses de sobrevida global mediana. E após 5 anos de ressecção, 40% das pacientes vivas. A partir desse estudo, então, começou a se encorajar mais a avaliar pacientes para ressecção de doença oligometastática no fígado. Os fatores de mau prognóstico, mais uma vez, então, margens positivas e resistência à hormonioterapia, o que faz todo sentido. Aqui a gente está começando a ver discussão de biologia do tumor. Então, o que a gente vê, na minha opinião, nessa questão de cirurgia na doença metastática, é muito parecido com o que a gente vê de como a gente faz o follow-up da paciente que a gente curou. Será que a gente pede exames, a gente não pede? Todo mundo recomenda não pedir, mas a gente, na prática, acaba pedindo. E que tipo de exame a gente deveria estar pedindo? Eu conversei, tem alguns colegas até na Europa que dizem que gostariam de fazer PET-CT de follow-up. Por quê? Porque talvez a gente consiga pegar a doença oligometastática e tratar essas pacientes e deixá-las livres de doença há muito mais tempo. Mas a gente ainda não tem racional científico para recomendar e fazer isso. Mas talvez a gente vá ter no futuro. Então, o que a gente tem de tratamento local no fígado? Tem muito estudo, é muito bacana. Radioterapia seletiva intraarterial. Isso aqui tem alguns estudos com ítrio 90, que eles fazem como se fosse uma radiocirurgia do cérebro, mas no fígado. Eles injetam o radioisótopo dentro das metástases hepáticas e queimam, fazem radioterapia das lesões. Esse tratamento ele tem estudos muito mais para pacientes já em linhas muito tardias de tratamento, que já fizeram vários tratamentos sistêmicos e falharam. É quase um tratamento de salvação. Mas, em alguns centros americanos, eles estão começando a colocar isso em estadio mais precoce. Radioterapia seletiva intraarterial, então, injeção percutânea de etanol, crioterapia das lesões, infusão arterial hepática de químio, quimioembolização arterial hepática, para quem trata hepatocarcinoma, é super comum falar nisso, mas para a mama não costuma se fazer, terapia intersticial com laser. Então, bastante coisa em andamento, a gente tem um grande campo a estudar, aguardar esses estudos e sempre tem que considerar a biologia. Então, em conclusão, a gente sabe que os resultados ainda são incertos, parece que a gente está melhorando o prognóstico, acho que a gente pode dizer com mais certeza que a sobrevida livre de progressão local a gente melhora com a cirurgia, né? Porque a gente já vê que são tumores na mama que têm mais risco de dar complicações, então ali vai recidivar mais tarde, se operar. Mas ainda essa minha afirmação vai depender da biologia do tumor. Então, eu estou dizendo isso para vocês, mas não sei se isso vale para uma paciente com tumor triplo negativo resistente à quimioterapia. Agora, talvez valha para a paciente HER2 positiva, que é sensível ao tratamento, ou receptor hormonal positivo sensível. E mais, a gente tem que aguardar os estudos, sim. Só que lembrem de uma coisa, será... Agora eu vou desconstruir tudo que eu construí até agora. Será que, se eu considerar que essas pacientes que aumentaram a sobrevida global ou livre de progressão dos estudos são as pacientes que são melhores mesmo, porque a doença tem melhor prognóstico, será que precisa operar? Talvez seja só tratamento sistêmico. Isso a gente tem visto na prática, com algumas pacientes HER2 positiva, tumor pequenininho na mama. Acontece, a gente tem uma paciente de 2,5 centímetros de tumor. Para a doença metastática, eu até espero um tumor maior, HER2 positivo, quando for estadiar, cheia de metástases ósseas e hepáticas. Fizemos o tratamento resposta metabólica no PET completa. Ela já está há 2 anos e meio usando trastuzumab e pertuzumab. E a gente não operou, porque ela não tem mais nada na mama. Ela faz o acompanhamento regular, mama sem doença. Vale a pena operar essa paciente? Vai fazer mastectomia? Considerando que vai parar, interromper o tratamento, está dando
Não vai, porque o bloqueio HER2 não interrompe durante a cirurgia. Então, até poderia, isso não seria um problema. A gente não deixou de operar, a gente só fica olhando para ela, mas vamos operar para quê? A gente não sabe se precisa operar essa paciente. Porque ela tinha um tumor, era um tumor T2. Era pequeno o tumor, não era um tumor T4 ou quase ulcerando. Aí ela teria sido operada por questões locais, né, para a gente aumentar a sobrevida livre de progressão local. Então, a gente ainda tem que aguardar esses estudos. E olha que interessante, ó, em 1899, isso é uma propaganda real de um sanatório, um hospital, que dizia assim, quadro de tratamento científico do câncer sem o uso da faca, do bisturi. Muito bacana, né? E agora a gente está voltando para o conceito. Será que a gente não tem que usar um pouco mais o bisturi nessas pacientes? Né? Mas esse aqui é um conceito bacana. E tem um também interessante, de 1968, que era dizendo assim, as únicas armas seguras contra o câncer são cirurgia, raio-x e rádio. Tá, tudo bem, mas o que eu gosto dessa frase aqui, ó, não confie a sua vida a outros métodos. Então, a gente está completamente com outro paradigma, pensando, talvez a gente não precise nada disso na doença metastática, porque a gente pode confiar a vida das pacientes ao tratamento sistêmico. Muito obrigada.